Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos aqui hoje, né, com a correção da atividade que eu mandei para vocês lá no grupo, tá certo? Então, a primeira questão pede para a gente dizer qual é o ponto P, quanto vale o ponto P. Então, a gente tem uma reta numérica, né? Então, se é uma reta numérica, a gente tem números, e aí a gente tem um ponto P que a gente não sabe quanto que vale, então a gente tem que dizer quanto é, né? Aí, veja, a gente tem que observar. A gente tem que observar se a nossa reta numérica ela está de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, tá? De meio em meio. Então, cada reta numérica, elas vão variar esses valores, dependendo da necessidade da nossa reta numérica. Porque, por exemplo, se a gente quer representar dados altos, a gente não tem como representar de 1 em 1, porque senão a nossa reta numérica ela fica muito extensa. Então, a gente pode fazer escalas de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100, dependendo da necessidade. Então, primeiramente, a gente tem que observar a nossa reta numérica, em qual escala está a nossa reta numérica. Então, a primeira reta da gente é essa daqui, tá? Então, a gente tem aqui o ponto P. Veja, a gente tem alguns pontinhos, né, que a gente não sabe quanto que vale, porque a reta não nos diz. Mas ela nos coloca alguns valores. Por exemplo, aqui, ó, ela nos coloca que esse ponto aqui vale 5. Se esse ponto aqui vale 5 e esse daqui vale 5,3, então a gente já observa que essa reta numérica, ela não está de 1 em 1. Ela está em décimos, né? Então, não tem como aqui ser 5, 6, 7, 8. Se fosse de 1 em 1, aqui deveria ser 8. Como é 5,3, então não está numa escala de 1 em 1. Então, basicamente, as retas numéricas, a gente tem que fazer essa observação. Então, se aqui vale 5, então, se esse ponto equivale a 5, então, esse daqui vai ser equivalente a 5... vamos melhorar esse negócio. Eu queria colocar numa cor diferente para ficar 5,1. 5,1, esse vale 5,2. 5,3, ó, veja, deu certo, tá vendo? 5,3. 5,4, 5,5. E esse ponto P, que é a nossa pergunta, ele vai valer, então, 5,6. Então, esse é o valor do nosso ponto P. Então, qual é a alternativa que equivale a 5,6? É a alternativa C. Então, vai lá e marca um xizinho na alternativa C. A nossa segunda reta numérica é praticamente a mesma coisa. Ele nos pede pra gente dizer qual é o valor da nossa setinha, né? Então, veja, aqui a gente tem 0,5 e no final da minha reta tem o 0,6. Então, perceba que a gente vai contar 0,51, 0,52, porque se fosse de um décimo em décimo, aqui deveria ser o quê? 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e 1,5, mas não é, aqui é 0,6. Então, vai ser 0,51, 0,52, 0,53 e 0,54. Então, o valor da nossa setinha equivale a 0,54. Então, a nossa seta ela está no ponto 0,54, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B. A terceira questão, ele nos pede para dizer a minha raiz, né, de que ela está no meio de qual valor. Porque a gente sabe que a gente tem raízes perfeitas e não, né? Essa daí não é uma raiz perfeita, né? A gente não tem raiz quadrada de 7. Se a gente não tem raiz quadrada de 7, a raiz do 7 vai estar entre dois valores. Vai ser um número decimal, não vai ser um número redondozinho. Por exemplo, 9, né? Raiz quadrada de 9 seria 3. Então, a gente não tem um número redondo que nem um 3. A gente vai ter um número decimal.
Por exemplo, 5,1, 3,4, dessa forma, tá? Então, para a gente saber entre quais números a nossa raiz ela vai estar, a gente tem que saber o número anterior, que tem raiz, e o número posterior, que tem raiz quadrada, do nosso valor, ou seja, do nosso 7. Então, a gente tem que ver o número anterior do 7 que tem raiz quadrada. Qual é o número anterior do 7 que tem raiz quadrada? É o número 4. O 4 é o número mais próximo do 7, menor do que 7, que tem raiz quadrada, que no caso aqui é o número 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2. É o menor número mais próximo do 7. Agora, a gente vai olhar o número maior do que 7 e mais próximo que tem raiz quadrada. Então, o número maior do que 7 e mais próximo de 7 que tem raiz quadrada é o número 9. Então, qual é a raiz quadrada de 9? É o número 3, né? Então, a raiz quadrada de 7 vai estar entre os números 2 e o número 3. Então, a resposta é letra A. Certo? Então, a raiz quadrada de 7 vai estar entre 2 e 3. Ou seja, a raiz quadrada de 7 vai dar 2, alguma coisa. Então, vai dar, por exemplo, 2,5, 2,6, 2,4, por aí, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. A última questão, a questão 4, nos dá o valor de x, de y e z. E aí, a gente tem que marcar a opção certa, que esses números estão distribuídos, né, na reta numérica. Então, qual é a reta numérica que esses valores estão distribuídos corretamente? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz a reta numérica correspondente, tá? Então, veja que os números, eles estão distribuídos de 1 em 1. Então, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Menos 1 negativo, menos 2 negativo e menos 3 negativo, tá? Então, na nossa tabela, diz que o x equivale a menos 1. Então, ó, ele está disposto corretamente, tá? O y mais 2, então, ó, 0, 1, 2, positivo, correto. E o z, ele nos diz que vale menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o z equivale a menos 3. E a reta numérica correta é a reta numérica letra D, certo? Então, por hoje é só, pessoal. A gente corrigiu a atividade. Espero que tenham tirado todas as dúvidas que ficaram, principalmente da questão 3, né? Que tinha algumas pessoas com dúvida. E até a próxima. Qualquer coisa, estou lá no PV. Beijo!